Que a maravilhosa, gloriosa, extraordinária paz do Senhor Jesus esteja contigo, no teu lar, com a tua família. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de honra e de glória ao nosso Deus. Gratos a Ele pela oportunidade que uma vez mais nos concede de cultuá-lo, de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo. Agradeço também a tua participação conosco e que juntos, irmanados em comunhão, possamos prestar um culto de glória, de honra, de louvor ao Senhor. O nosso Deus, te convido a orar em nome de Jesus. Invoquemos o Senhor. Oremos. Soberano e bondoso Deus, com gratidão no coração por esta oportunidade, chegamos a Ti, Senhor, no nome santo de Jesus, abrindo este culto, Senhor. Te agradecendo também pelo que Tu és e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas, nossa mais eterna gratidão. Por cada vida que conosco participa deste culto, nossa gratidão, Senhor. Esteja conosco, possamos sentir bem de perto a Tua presença, a Tua companhia, e aceita esse culto no Teu trono de glória. É o que te suplico, sobretudo eu te agradeço, em o nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo de número 11. Salmo 11, Salmo de Davi. Salmo de número 11. Diz assim a bendita palavra de Deus. No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem a ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua santa, maravilhosa e bendita palavra. Davi começa dizendo aqui: no Senhor confio. Glória a Deus. E essa tem que ser também a nossa decisão. Confiar no Senhor. Diante de lutas, de problemas, de adversidades que enfrentamos, uma certeza nós temos em quem confiar. No Senhor, o nosso Deus. Por isso que Davi inicia aqui: no Senhor confio. Aleluia! E nesse mundo de tanta injustiça que nós vemos, observamos, atentamos, que muitas vezes nos deixam indignados, tanta injustiça, há um Deus que é justo e nele nós confiamos. Davi diz aqui: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Glória a Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Quando a justiça do homem fraqueja, tenha certeza de uma coisa: a justiça divina jamais fraquejará. Por quê? Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. É o que diz a palavra de Deus. Desse Deus que cremos, desse Deus que confiamos, nesse Deus que esperamos. Que Ele muito abençoe a tua vida, a minha vida, a nossa vida, nosso lar, nossa família, nossa parentela. E com alegria no coração, com devoção, com reverência,
louvemos a Deus, cultuemos a Deus. Participe conosco do culto ao Senhor, o nosso Deus, e que Ele, repito, muito te abençoe. Nos abençoe. Assim seja. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Peixes precisam de rios, rios precisam de chuva, mas não mais que eu preciso de ti. Plantas precisam de terra, terra precisa do sol, mas não mais que eu preciso de ti. Filho precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu preciso de ti. Vida precisa de alma, alma precisa de amor. Ninguém precisa de alguém como eu preciso do Senhor. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei, eu não sou. Podemos viver sem tudo, mas sem o Senhor não dá. Filho precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu preciso de ti. Vida precisa de alma, alma precisa de amor. Ninguém precisa de alguém como eu preciso do Senhor. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei, eu não sou. Cada batida
insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. 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 Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs da igreja na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já participamos da palavra de Deus nesta noite, já ouvimos e participamos também dos louvores ao Senhor e agora vamos continuar ouvindo a santa e bendita palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração a partir do meu coração, que vou falar, mas vou também ouvir a mensagem da palavra de Deus
nesta noite, meu. Precisamos participar, nós não estamos aqui para ouvir apenas, mas sim participar do culto de louvor ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre tudo que está acontecendo neste culto, nesta noite, em nome de Jesus. E nós vamos continuar orando pelo povo de Israel, que mais do que nunca está passando por uma luta tão grande, mas queira alguém ou não queira, é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, é o povo chamado de Deus. É lógico que todo que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda nos dias de hoje é considerado filho de Deus, independente de qual a nação que seja, independente de qualquer lugar que tenha nascido, se aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é chamado o Filho de Deus. Agora, uma coisa importante, nós precisamos não só aceitar, mas perseverar, conforme diz a tua palavra, e eu gosto muito deste versículo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que parar no meio do caminho, aquele que desanimar, ele perde a salvação. Mas se ele continuar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a sua partida para a glória, ele pode considerar-se um homem salvo, lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo e amado Deus, mais uma vez estamos diante da tua santa bendita presença, ó Pai, para te agradecer por mais esta noite de culto, de louvor, teu santo e bendito nome. Tudo que aconteceu e que já está acontecendo e que vai acontecer neste culto, seja do seu agrado, seja para a glória tua, Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos desaparecer e só Tu apareceres, porque só Tu recebe toda a honra e toda a glória e mereces toda a honra e toda a glória, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais procurar Te agradar, Te servir, que Teu nome seja glorificado e que nós possamos desaparecer e só aparecer o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que nós te pedimos estas bênçãos, mas muito mais te agradecemos, muito mais. Obrigado, Jesus, por este culto, pelo culto desta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nos momentos, nos dias em que nós vivemos, dias tão difíceis para a humanidade, e que nós, como filhos de Deus, muitas vezes somos atingidos também pelos acontecimentos que está havendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Há pouco nós falamos sobre o povo de Israel, oramos pelo povo de Israel, que pela palavra de Deus é considerado o povo de Deus, que Jesus inclusive nasceu na terra de Israel. Mas não é só Israel, até no nosso Brasil nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Mas por que está acontecendo essas coisas? Por que está acontecendo tantas coisas que no passado talvez nós não víamos, não víamos esses acontecimentos, mas no dia de hoje, a cada dia mais, vai piorando a situação do mundo, a situação do Brasil e a situação do mundo inteiro. O mundo inteiro que vive em guerras, vive em problemas, vive em dificuldades, tantas e tantas outras coisas. Mas, meu irmão e minha irmã, isso o que é? Segundo a Bíblia Sagrada, são prenúncios da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu na sua palavra, está escrito na Bíblia, que nos últimos tempos, nos últimos dias, antes da volta dele, iriam acontecer essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Não podemos negar, meu irmão e minha irmã, a situação está aí, não só aqui no nosso Brasil,
mas não volto a repetir, no mundo inteiro a situação se torna cada dia mais difícil, cada dia mais problemáticas. É nação contra nação, é reino contra reino. E a Bíblia Sagrada nos previne disso, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias os dias seriam abreviados antes da volta de Jesus. E o que nós estamos vendo hoje, que mais se comenta isso. Hoje ontem era segunda-feira, hoje já é sexta-feira. Os dias estão se passando rapidamente para se cumprir a mensagem da palavra de Deus. Como o que nós já falamos aqui, a Bíblia diz que haveria guerras, rumores de guerras, em todo o mundo. E o que está acontecendo, meu irmão e minha irmã, a partir do povo de Israel, mas não só o povo de Israel, o mundo inteiro anda em guerras, em problemas, em dificuldades. Existe fome, miséria no mundo inteiro. Isso o que é, meu irmão e minha irmã? Para se cumprir as escrituras sagradas. Diz a palavra de Deus que passarão os céus e a terra, Jesus disse. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, que é a palavra de Jesus, não hão de passar. Não passa. Tudo o que está escrito na Bíblia, no dia a dia, ela vai se cumprindo. Por isso nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar atentos, nós precisamos realmente estar muito a dia em comunhão com o Senhor. Porque os dias são difíceis, meu irmão e minha irmã. E só aquele que estiver firme com Jesus é que vai vencer essas tempestades, esses problemas, essas dificuldades que está aparecendo e vão aparecer muito mais ainda. Nós vivemos num país que antes era um país tranquilo, mas calmo. Hoje até o nosso país, o nosso querido Brasil, está passando com tanto problema, tanta dificuldade política e outras coisas mais. Por que isso aí? Para se cumprir a palavra de Deus. E é uma pena hoje em dia, meus irmãos e irmãs, que a mensagem que muitos pregadores, muitos pastores, muitos homens que se dizem de Deus estão pregando, mas não pregam sobre a Bíblia, sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregam sobre prosperidade, sobre cura divina. Jesus tem poder para curar ainda nos dias de hoje. Está escrito na Bíblia. Jesus tem poder para deixar ser próspero, está escrito na Bíblia, mas essa não é a principal mensagem do ano de 2025, meu irmão, minha irmã. A principal mensagem, e que já desde o começo, quando Jesus esteve aqui nesta terra, a primeira vez, a principal mensagem é esta: Jesus vai voltar, aleluia. Jesus está às portas, meu irmão e irmã. A palavra de Deus é que nos diz, e nós vamos ler 2 textos, talvez um pouco comprido. Tenha paciência, acompanhe. Se tiver com a sua Bíblia, acompanhe. Se não tiver com a sua Bíblia, ouça, abre os seus ouvidos e abre a sua mente para ouvir e guardar a palavra de Deus. Nós vamos falar única e exclusivamente da Bíblia Sagrada. Não vamos sair fora da Bíblia Sagrada. E vamos procurar falar única e exclusivamente na volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E volto a repetir, esta é a maior mensagem que nós temos no século atual. Nos dias de hoje, é a mensagem que a igreja precisa ouvir, meu irmão e irmã. Chega de lero-lero nas mensagens, chega de invenções da mensagem. A mensagem principal nos dias de hoje é que Jesus vai voltar. Se prepara se não estiver preparado. É por isso que o cristão, e eu sempre digo isso em minhas palavras, não deve ir se preparar, mas deve estar preparado. Porque ele indo se preparar é perigoso, meu irmão. É quando ele vai se preparar, Jesus volta e acaba ficando aqui nesta terra e estando preparado, nós devemos estar preparados para quê? Para o arrebatamento glorioso, para um dia nós morarmos na glória
com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta deve ser a mensagem do dia de hoje. Chega de mensagem lero-lero, chega de mensagem para agradar muitas vezes o irmão e irmã, chega de mensagem muitas vezes para lotar a igreja, para encher a igreja. Chega, meu irmão, nós precisamos da verdadeira mensagem. Jesus está voltando. Já nem vou falar vai voltar. Jesus está voltando, meu amado e querido irmão. Você está preparado? A irmã está preparada. Não vamos nos preparar. A Bíblia diz que nós não devemos ir nos preparar, mas devemos estar preparados no dia a dia, porque a qualquer momento as trombetas vão soar e o povo de Deus vai subir para estar morando para sempre com Ele. Vale a pena ser cristão verdadeiro, vale a pena servir a Jesus, vale a pena ouvir a mensagem da palavra de Deus, vale a pena ler a Bíblia Sagrada de acordo como está escrito, meu irmão, minha irmã. Nós vamos ler, volto a repetir, 2 textos sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando, tanto é que eu vou ler, o irmão e a irmã podem conferir. Talvez o irmão, graças a Deus, e a irmã já conhece esses textos, que os textos que nós vamos ler é bastante conhecido para o povo de Deus, para aquele que tem intimidade com a Bíblia Sagrada. O primeiro texto está escrito em Mateus, capítulo de número 24. Aliás, o 24, 25, todo ele fala sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24, exortação à vigilância. Diz assim o evangelista Mateus, servo de Deus, que escreveu este livro. 24, capítulo 36, a partir do versículo 26. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O que nos chama muito a atenção é esta frase que Mateus escreve aqui, e é dita por Jesus, que ninguém sabe o dia. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, se o irmão e irmã tiver conhecimento realmente do Evangelho, quanta gente já profetizou que Jesus já voltou, que Jesus vai voltar amanhã, que Jesus está às portas, tanta gente, às portas ele está assim. Tanta gente já profetizou que Jesus até voltou. Existem até igrejas fundadas na base de que Jesus já voltou. Infelizmente existe. Até na televisão existe, meu irmão e minha irmã. Mas Jesus ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Ele não voltou, mas ele vai voltar. Porque eu sei que ele vai voltar. Porque ele prometeu. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos apóstolos, nem foi o presbítero Reinaldo que falou que ele vai voltar. É a Bíblia Sagrada, é Jesus que diz aqui. Logo no primeiro versículo, meu irmão, porém daquele dia, ora, ninguém sabe. Só ele sabia. Aleluia. Ninguém sabe. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nem os anjos do céu. Imagine, meu irmão, a palavra de Deus como é maravilhosa. Nem os anjos do céu sabem quando Jesus vai voltar. E como é séria a mensagem do Evangelho, que não pode se brincar com a mensagem do Evangelho. Não se pode pregar heresias, meu irmão. Por isso que é bom estudar a Bíblia Sagrada para não ser enganado por heresias que está acontecendo nos dias de hoje. E cada dia vai acontecer mais. A Bíblia que diz isso, que nos últimos tempos muitos seriam enganados. E estamos acontecendo isso porque nós estamos... Os sinais é que diz, não sou eu, os sinais é que diz. E nós estamos passando os últimos tempos.
antes da volta de Jesus. Meus anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Aleluia. Unicamente meu Pai sabe o dia que eu irei voltar. Agora estou aqui nessa terra ainda. Se fosse falar, relatar tudo, Jesus talvez falaria, eu ainda vou morrer na cruz pelo pecador. Eu vou derramar meu sangue pelo pecador. Mas aí eu vou subir ao céu. Eu vou ressuscitar. E vou subir ao céu. Para um dia vir arrebatar esse dia que nós estamos esperando e que eu estou falando. Arrebatar a sua igreja, meu irmão. Só vai subir o povo de Deus, aquele povo que é fiel. Ser fiel até a morte, diz a palavra. Não é ser fiel até antes da morte, 1 minuto antes da morte, não. É ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa coroa, se nós formos fiéis até a morte, essa coroa que nós vamos receber lá na glória, meu irmão. Creia, não sou eu. Eu estou falando essa noite, mas a Bíblia Sagrada está confirmando o que eu estou falando. E aqui Jesus faz uma comparação. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E quem conhece a palavra de Deus sabe da história de Noé. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Era comum, meu irmão. Jesus faz essa comparação nos dias de hoje. Vai continuar tudo comum, tudo normal, guerra, rumores de guerra e tantas outras coisas vai acontecer até o dia que Jesus voltar. Ele virá arrebatar quem? Arrebatar a sua igreja. Não é todos, não, meu irmão. Só aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que confessaram e seguiram a Jesus, ser fiel até a morte, aqueles que foram fiéis até a morte serão arrebatados para estar morando para sempre com Ele. E no versículo 39, no 38, porquanto assim como nos dias anteriores ou antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Comparação de Jesus. A volta dele vai ser assim, mas está tudo normal, parece que está tudo normal. De repente acontece o arrebatamento. É por isso que eu estou insistindo na palavra continuar firme. Eu estou insistindo na palavra buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto nós tivermos a oportunidade. Enquanto tivermos a oportunidade. Então, estando hoje no campo de Jesus, será levado um e deixado outro. Por que é que será levado um e deixado outro? Porque aquele que será levado para a glória, meu irmão, foi fiel até o fim. Foi fiel nos caminhos do Senhor. Foi ser um verdadeiro cristão. E aquele que ficou, não. Muitas vezes até enganou, que era cristão, parecia até cristão, mas parecer cristão não adianta, tem que ser verdadeiramente um cristão. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, mesma coisa. Duas estando trabalhando, será levada uma, aquele fiel será levado, e aquela que não é fiel, ficará. Vigiai. Esta palavra é importante, meu irmão, minha irmã. Vigiai e orai, para não entrarmos em tentação. Nós precisamos estar vigiando quanto tempo? 24 horas por dia. Ah, mas eu estou dormindo. Até quando a gente está dormindo. Meu irmão, irmã, vigiar é importante, meu irmão, minha irmã. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. E já tem acontecido muita heresia mesmo. Há chamadas igrejas, entre aspas, que já anunciaram que Jesus já veio. Que Jesus voltou e aconteceu isso, invenção do homem, invenção da mulher. Jesus ainda não voltou, meu irmão.
Pode estar certo, não sou eu que falo, não é a minha opinião que tem que ouvir, a opinião da palavra de Deus. Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. Por isso que, infelizmente, existem até muitas igrejas que falam que Jesus já veio. Essa é a grande verdade, que Jesus já veio, mas Jesus ainda não veio. Ah, mas presbítero Reinaldo, como é que sabe? Porque está escrito na Bíblia. Nós temos que examinar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. Porque não sabeis a que hora de vir o Senhor. Que se nós soubéssemos a hora que vem, seria maravilhoso, ficar todo mundo bonzinho. Ah, Jesus vai chegar amanhã às 10 horas da manhã. Deixa eu me consagrar, deixa eu ficar bonzinho. Não. Jesus falou bem claro que ninguém sabe a hora. Ele vai voltar, ele garantiu. Mas ninguém sabe a hora nem o momento que ele vai voltar. Vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Jesus foi bem claro. Se eu soubesse que esta noite iam entrar na minha casa, eu punha guarda, chamava a polícia e fechava com 4 trancas a porta. Assim vai ser a volta de Jesus. Ninguém vai saber o dia nem a hora. Sabemos que ele vai voltar, mas ninguém. Por isso não creia, meu irmão, minha irmã, nessas profecias falsas que Jesus voltou, que Jesus vai voltar amanhã, que Jesus vai voltar o ano que vem. Ninguém. Sabemos uma coisa, eu estou insistindo muito neste ponto. Sabemos que ele vai voltar, mas o dia, a hora e o minuto, ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso estáis vós apercebidos também, que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Talvez quando tiver tudo silencioso, tudo parado, tudo em festas, às vezes, talvez até quando nós estamos em festa, temos que tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar daqui a 1 hora. Jesus pode voltar daqui a meia hora. Mas uma coisa é certa. Desculpe Deus estar insistindo. Jesus vai voltar. Não tenho dúvida, porque a Bíblia diz nesses textos escritos por eles mesmos. E ele continua no versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier achar servindo assim. Bem-aventurado aquele servo do Senhor que quando Jesus voltar, estiver fazendo a obra dele, trabalhando na obra dele, estiver em comunhão com ele. Por isso, meu irmão, dia e noite, estamos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar vigiando constantemente, meu irmão. É muito sério. É a nossa salvação que está em jogo, meu irmão e minha irmã. É a nossa salvação, a nossa ida para o céu ou a ida para o inferno que está em jogo, meu irmão e minha irmã. Oxalá que cada um de nós que estamos participando desse culto nesta noite possamos estar vigiando, estar firme nos caminhos do Senhor e crer que se Jesus vier agora, se Jesus vier neste momento, nós iremos ser arrebatados. Se estivermos vivos, iremos ser arrebatados. Se estivermos mortos, iremos ressuscitar para estar morando para sempre com Ele. Aleluia. Que dia maravilhoso é esse! Para aqueles que têm certeza, aqueles que estão preparados, que dia maravilhoso, mas que dia terrível vai ser esse para aqueles que não estão preparados, meu irmão, minha irmã, que não examinam a palavra de Deus, que não estão em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar 24 horas, mas é possível sim, meu irmão, minha irmã. É possível porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. O Espírito Santo de Deus deve a todo minuto estar nos alertando. Cuidado que Jesus pode vir hoje. Cuidado que Jesus pode vir daqui 1 hora. Meu irmão, uma coisa é certa, eu tenho certeza, como eu estou com a Bíblia na mão, eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar, meu irmão, minha irmã. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu me converti a ele. Quando eu aceitei ele como meu Salvador,
meu irmão. Desde aquele dia, fazem muitos e muitos anos, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Desde aquele dia eu estou esperando Ele. Estou esperando com paciência. Estou esperando. Por que eu estou esperando? Porque Ele prometeu que Ele ia voltar. Ele não é homem para mentir, meu irmão. Eu tenho certeza que Ele vai voltar. E começar... Virá o Senhor daquele servo um dia em que não espera, que eu não espero, e a hora em que não se sabe. Tá, mais uma prova aqui. Deixa os falsos profetas anunciarem o dia que Jesus vai voltar, a hora que Jesus vai voltar. São verdadeiros mentirosos da palavra de Deus. Diz a Bíblia bem claro, Jesus que está falando, ninguém sabe a hora, nem o dia, nem o minuto, nem o momento em que Jesus vai voltar. Eu sei uma coisa, porque a Bíblia me diz, é que Ele vai voltar. Mas o dia e a hora, ninguém sabe, meu. Por isso é que eu falei no início, esta é a maior mensagem que deve ser pregada nos dias atuais. Não só nos dias atuais, nos dias passados também. Mas, infelizmente, muitas vezes se desviaram da verdadeira mensagem, que comecem a pregar que Jesus vai voltar nos dias de hoje, nos dias atuais, no momento atual, que Jesus vai voltar. Mas que nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Ele vai voltar, mas que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não foi nenhum apóstolo que prometeu, não foi nenhum pastor, presbítero, não foi nenhum profeta, não. Foi Jesus que falou. E a palavra de Jesus se cumpre, meu irmão, minha irmã. A nossa palavra é falha, a nossa palavra é imperfeita. Muitas vezes nós falamos uma coisa hoje, amanhã já falamos outra. Mas Jesus não. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, aleluia. Ele esteve aqui nesta terra durante 30 e poucos anos, meu irmão, minha irmã, pregando o Evangelho, ensinando os apóstolos. Ele subiu ao céu, os apóstolos viram, ele subiu ao céu, foi elevado às alturas, onde ele está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Mas ele disse para nós que não nos deixariam órfãos, que enviaria o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo de Deus, aleluia, aqui nesta terra. Ele habita em você, em mim. Aqueles todos que aceitaram Jesus como seu Salvador, tem o Espírito Santo em sua vida, meu irmão. Quando você for, ou o irmão presbítero Reinaldo, outro irmão ou irmã, quando for fazer alguma coisa que desagrada a Deus, lembre-se que o Espírito Santo habita com você, está vendo se você está fazendo coisa certa ou está fazendo coisa errada. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperais, e a hora em que nós não sabemos. Meu irmão e minha irmã, é muito sério. E ninguém pode negar, talvez até incrédulo não pode negar isso, que a volta de Jesus está próxima. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí, os acontecimentos estão aí. Esses acontecimentos já foram escritos na Bíblia há mais de 1000 anos atrás, meu irmão. Já foi escrito na Bíblia há muitos anos atrás. O que está acontecendo nos dias de hoje. E a Bíblia diz que Jesus não é homem para mentir. Jesus não é homem para mentir. O homem mente, a mulher mente, mas Jesus não mente. Ele nos prometeu, por isso vai para o inferno quem quer, meu irmão, minha irmã. Ele veio aqui nos preparar um lugar lá no céu. Por isso que ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, para nos preparar um lugar lá no céu, onde vamos estar morando para sempre com ele. Que Deus realmente possa nos abençoar, que nós possamos pensar nesta palavra de Jesus Cristo, nos exortando a vigilância, que nós possamos estar vigiando dia e noite. Quando nós formos dormir, devemos pensar, será que fiz alguma coisa que desagradou o meu Deus no dia de hoje? Se eu fiz,
E muitas vezes nós fazemos, nós erramos, nós falhamos, nós somos imperfeitos. Ninguém é A Bíblia diz que não existe um perfeito nesta terra, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É pedir perdão. Ele está sempre com os braços abertos para perdoar os seus filhos, quando de coração nós pedimos perdão. Que Deus realmente abençoe o irmão e a irmã. Se Deus permitir, numa próxima oportunidade que nós estivermos falando, pretendo continuar falando da volta de Jesus, especialmente na parábola das 10 virgens. É uma parábola extraordinária, que fala muito, muito perto de nós sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia toda fala da volta de Jesus. Vamos estar preparados. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. E vamos ficar firmes, como diz a palavra, ser fiel até a morte. Não um minuto antes da morte. Ser fiel até a morte, diz a palavra. E eu te darei a coroa da vida, disse Jesus. Ele tem uma coroa preparada. Vale a pena, meu irmão, nós servimos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. É um grande privilégio de poder estar louvando ao Senhor. Ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, pegou seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Cante. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória.
glória. A Ele seja dado toda glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Louvamos a Deus, falamos com Ele, Ele falou conosco. E agora, no encerramento deste culto, eu te convido a uma vez mais, em nome de Jesus, falar com Deus em oração. Invoquemos o Senhor, oremos. Soberano Deus e nosso Pai, com o coração grato a Ti, chegamos diante da Tua presença no nome de Jesus. Repito, com o coração grato a Ti por esta oportunidade, por este culto, por cada vida que conosco participou deste culto, nossa gratidão. Pela Tua palavra lida e ministrada aos nossos corações, nossa gratidão. Pelos louvores a Ti, nossa gratidão. Pelos momentos sublimes de oração, nossa gratidão. Pela Tua presença, pela Tua companhia, nossa gratidão. Invoco a Tua bênção, ó Deus, a todos que participam deste culto. Cada família, lar, parentela representada, dá a Tua bênção, supre as necessidades, resolva os problemas, abre as portas, Senhor, cura as enfermidades, capacita, orienta cada vida, Senhor, dá a Tua bênção e nós te agradecemos. Visita também, eu te peço, os necessitados, aqueles que estão em lugares difíceis e terríveis, aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão, Senhor, nas UTIs, CTIs, aqueles que estão, Senhor, amados, em centros cirúrgicos, nos leprosários, nos asilos, no manicômio, no fogo selvagem, aqueles que estão, Senhor, amados, nos orfanatos, em casa de recuperação, em situação de rua, dá a Tua bênção, salva, cura, liberta, opera maravilhas e dá a Tua bênção. Nós te suplicamos, desde já, te agradecemos, crendo em Ti, confiando em Ti, esperando em Ti. Ó Deus de toda glória, dá a Tua bênção e nós te agradecemos. Sempre no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, permaneça, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nosso brado de vitória você conhece, registrado está em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, bendito seja Deus. Agradeço a tua participação conosco em mais um culto ao Senhor e convido a ti e tua família a participar das atividades da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé. Rua Francisco Marengo, número 76, bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo. Sempre com a permissão do Senhor, aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus, ministração da palavra, oração, louvores,
Venha conosco servir e adorar ao nome do Senhor, domingo, 7 horas da noite, bem como terça-feira, 8 horas da manhã, também com ministração da palavra, louvores, momentos maravilhosos e sublimes de oração. Participe conosco, terça, 8 da manhã. Estamos também no YouTube e no Facebook, quintas-feiras, 7h30 da noite. Participe conosco e juntos louvemos, engrandeçamos e exaltemos o nome do Senhor, o nosso Deus. Um forte e grande abraço a ti e toda a tua família, e que possamos servir ao Senhor com alegria, com devoção e com reverência. Até uma próxima oportunidade, se o Eterno assim o permitir. Fique desfrutando da gloriosa paz de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, assim seja. Amém.